Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Capítulo 8, J. Canalizado, 1965-1977. E lembrem que eu terminei com uma parte muito legal do Gary falando. Bem, é o Arten. Bem, de vez em quando você compartilha a lista com as pessoas. Então, por que não compartilha conosco? Ele estava falando de filmes e o Gary fala. Foi você que me convenceu a isso. Esses não são os únicos grandes filmes espiritualistas que já foram feitos, apenas meus favoritos, neste momento. Mas eu poderia nomear outros 100 que são muito bons e que vale a pena assistir. Nenhum desses filmes usa o sistema de pensamento de um curso em milagres, mas eles têm ideias boas e úteis. Pode-se aprender muito com filmes e se divertir ao mesmo tempo. As pessoas sempre compartilham seus favoritos comigo. Vou falar do 10º ao 1º. O 10º é Em Algum Lugar do Passado. É uma linda história de amor com Christopher Reeve e Jane Seymour. Para mim, a parte fascinante é que mostra a ideia do transporte mental, não tanto através do espaço, mas especialmente através do tempo. Até mostra um professor discutindo a ideia com Christopher Reeve logo no início do filme. É divertido e toca em um assunto sobre o qual não se fala muito, e na época em que foi feito se falava menos ainda. Christopher Plummer estava bem nele também. Ótimo filme para namorar, por sinal. Gente, esse filme foi um filme que eu assisti umas 50 vezes quando eu era adolescente, porque eu achava o máximo e eu achava super real. O 9º é Paixão Eterna. É estrelado por Timothy Hutton e Kelly McGillis. Eles são um casal que se conhece no céu. Não dá para explicar, você precisa assistir. E depois precisa se encontrar em sua própria vida na Terra. É muito bem feito e tocante. É muito romântico, então nem é preciso dizer que também é um bom filme para namorar. O 8º é chamado Um Romance de Outro Mundo, estrelando Alan Rickman e Juliette Stevenson. O cara, que é um violoncelista, morre e se torna um anjo. Depois, é parte das tarefas dele ajudar a mulher que ele deixou para trás a seguir em frente com sua vida, o que inclui encontrar outro homem. Eu não estava esperando muito desse filme, realmente me surpreendeu pela sua qualidade e ideias avançadas. Não se preocupem, depois eu também vou colocar o nome dos filmes aí para vocês pesquisarem. O 7º, Irmão Sol, Irmão Lua, é a história de São Francisco de Assis. Graham Falker e Santa Clara, Judy Boker, dirigido pelo grande Franco Zeffirelli. Retrata Francisco como filho mimado de um rico mercador que volta para casa depois de lutar pelas cruzadas como um homem mudado. Tão mudado que as pessoas que o conheciam antes de partir mal o reconhecem. As pessoas da cidade acham que ele enlouqueceu, exceto Clara, que pensa que ele já era louco antes. Sua transformação e a fundação de uma igreja que acolhe os pobres e desafortunados, incluindo leprosos, acaba resultando em tragédia e em um dramático encontro com o Papa desempenhado por Sir Alec Guinness. São Francisco tenta igualar-se a Jesus de forma sincera e foi provavelmente o cristão que chegou mais próximo disso. Um filme imprescindível para quem está no caminho. É um filme realmente maravilhoso. Eu assisti esse filme e foi tão emocionante que eu comprei o DVD na época. É um filme simplesmente tocante. O 6º na minha lista é um filme sueco chamado A Vida no Paraíso, que em algumas ocasiões efetivamente usa citações diretas de um curso em milagres. Seu diretor, Kay Pollack, é estudante do curso há bastante tempo. Indicado para melhor filme de língua estrangeira no Oscar, ele usa legendas grandes que facilitam ler o diálogo e assistir ao filme ao mesmo tempo. É a história de um jovem e renomado maestro que tinha problemas cardíacos e é forçado a se aposentar. Ele decide voltar para casa em sua pequena cidade natal, onde sua reputação é reconhecida, mas ele não é conhecido pessoalmente. Um dia ele é convidado para dirigir o coral da igreja local, onde a falta de compreensão e as lições de perdão são abundantes. O final é um dos mais fascinantes que já vi. É um ótimo filme, porém não é para todos, mas os estudantes do curso reconhecerão algumas das lições no filme.
O quinto é Matrix. Embora seja uma escolha óbvia, esse filme já ajudou a moldar o pensamento de 2 gerações. Por causa dele, pessoas mais jovens estão acostumadas hoje com a ideia de o universo ser um holograma. Eu as encontro em meus workshops e elas compreendem parte das ideias metafísicas no curso mais facilmente do que a primeira geração de estudantes. Certamente, outros filmes e séries de TV têm ajudado com isso. Podemos citar Holodeck, mas esse é o principal. Se por acaso você não o tiver assistido, confira. Não está no nível do curso, mas muitas ideias no filme estão em harmonia com ele. Ben-Hur é o quarto. Fizeram uma refilmagem recentemente, mas o original permanece como um dos melhores filmes de todos os tempos e ainda está empatado com os que mais receberam Oscars até hoje. A coisa de que mais gosto nele, além de ser uma ótima história épica, é a forma como a presença de Jesus é retratada. Ele claramente tem uma influência dominante naquelas cujas vidas toca. No entanto, o filme nunca mostra seu rosto. Não precisava fazer. Por se encontrarem com ele e o ouvirem, o pensamento e a experiência de vida das pessoas são transformadas para sempre. No final do filme, logo antes dos 2 leprosos serem curados, um deles diz ao outro: "Não tenho mais medo." Épico sim, mas também muito iluminado para a época. Gente, Ben-Hur é outro filme que eu assisti não sei quantas milhares de vezes. Exagero, mas umas 50. O clássico. E eu adorava também. O terceiro é Além da Vida. Também muito bom, gente. Estrelado por... Matrix também é muito bom, tá? Então, o terceiro é Além da Vida, estrelado por Matt Damon, como um médium que desistiu da sua profissão, chegando a considerar seu dom mais como uma maldição do que uma bênção. Ele não percebe que parece ser uma maldição apenas por causa da sua falta de propósito. É o fato de encontrar o propósito, claramente com a ajuda do Espírito Santo, embora isso não tenha sido mostrado, que transforma sua maldição na bênção que deveria ser. Existem 3 histórias no filme que são brilhantemente entrelaçadas. Dirigido por Clint Eastwood, sim, ele tem seu lado espiritual, e produzido pela grande equipe de Kathleen Kennedy e Steven Spielberg. Saiu-se muito bem nas bilheterias e é um DVD imprescindível. O segundo é O Sexto Sentido. E rufem os tambores, gente, esse filme realmente é muito bom. Resisti a vê-lo quando saiu pela primeira vez, pensando que fosse apenas outra história de fantasmas. As pré-visualizações fizeram com que ele parecesse um típico filme de terror. Embora bem feito, eu não podia entender por que estava se saindo tão bem nas bilheterias. Esse filme também foi produzido por Kathleen Kennedy com Frank Marshall e Barry Mendel. Ele foi a obra-prima do diretor M. Night Shyamalan, estrelando Bruce Willis como um psicólogo infantil e Haley Joel Osment como uma criança aterrorizada que é regularmente visitada por aqueles que partiram antes de nós. Finalmente o assisti na TV a cabo. Envolvente e muito bem feito desde o início, eu o teria adorado por completo se o final do filme tivesse sido a cena da mãe e do filho no carro, a mãe finalmente entendendo o estranho comportamento do menino. Mas aí fui atingido por um dos mais surpreendentes finais da história do cinema e entendi o sucesso de O Sexto Sentido. Meu primeiro filme espiritualista é o favorito de todos, Feitiço do Tempo. Ele é ótimo por várias razões. O tema de ter que fazer algo repetidas vezes até fazê-lo certo é muito familiar para aqueles que aceitam a ideia de reencarnação, e a mudança e o crescimento de Bill Murray conforme continua aprendendo a ser uma pessoa melhor enquanto tem que viver o mesmo dia de novo e de novo é cativante. Gosto de assistir a esse filme de vez em quando. Ele me lembra do meu próprio progresso. Na verdade, mal consigo me relacionar à pessoa que fui quando era mais jovem. Todos nós vivemos diferentes vidas dentro de uma única vida de sonho. Nunca pensei que viveria o suficiente para estar no Medicare, mas eu vivi. Ainda assim, é apenas um sonho. Gente, esse filme é fantástico mesmo. Feitiço do Tempo. É incrível. E o Artin? Obrigada, Gary. Você deveria ser crítico de cinema. Aliás, você não queria ser um quando era mais jovem? E o Gary? Sim.
Eu gostava dessa ideia. Penso que poderia ter acabado como um crítico de cinema, exceto por uma coisa. Como músico, um artista não podia suportar a ideia de desmantelar o trabalho de outro artista. Acho que eu me sentiria como se estivesse me vendendo. Quero dizer, a pessoa dedica tanto tempo da sua vida a um projeto, algumas vezes muitos anos até, e depois algum crítico que nem consegue fazer algo parecido o desmembra em pedacinhos em 2 minutos. Só não me parece certo, afinal, é apenas a opinião da pessoa, a percepção dela. E como costumávamos dizer na banda, opiniões são como, ele colocou um C, né, com asteriscos, S. Cada um tem o seu, já imaginaram o que é, né? E a puxar, gosto da sua convicção, mas não da sua linguagem. E para deixar uma coisa mais clara, você mencionou a ideia de ter que fazer a mesma coisa de novo e de novo até fazer certo. Quando o curso fala sobre um professor de Deus se tornando perfeito, está falando sobre o perdão, não sobre o comportamento. Não pense que você tem que dar uma vida na qual faz tudo perfeitamente, na qual não comete erros. Não tem. Mas seu perdão pode se tornar tão excelente que você será capaz de perdoar qualquer coisa ou tudo, sem exceção, incluindo a si mesmo sempre que não fizer o curso corretamente. Como Ken Wapnick disse, um bom estudante do curso é um estudante ruim que perdoa a si mesmo. Aí chegará o dia no qual você perdoará tudo, incluindo a si mesmo. Aí chegará o dia... E como já dissemos, curar totalmente uma vida e curar completamente todas elas. Porque em cada vida de sonho você tem as mesmas lições diversas vezes e em diferentes formas. As formas mudam, mas o conteúdo não. É por isso que a repetição é tão importante com o curso. Dizem que o texto de um curso em milagres é composto de 6 páginas repetidas de 100 maneiras diferentes. Não é exatamente verdade, mas o curso definitivamente se repete, como nós também fazemos. É a única forma de o curso poder ser incansavelmente inflexível e fazer seu trabalho de maneira profunda na sua mente inconsciente, onde a cura é necessária. E o Gary, parece que as coisas se aceleraram e existe mais a perdoar. Eu me lembro de que no início dos anos 80, nossa sociedade parecia mais civilizada. Havia as coisas como a doutrina legal e a regra de tempo igual. A imprensa tinha regras. Você não poderia dizer algo sobre alguém sem ter 2 fontes diferentes dizendo que era verdade. Tudo isso mudou agora. Nos anos 80, aparecia Rush Limbaugh. Nos anos 90, ele acusava Bill e Hillary Clinton de ter assassinado seu secretário de imprensa, Vince Foster, que tinha cometido suicídio. Esses vagabundos podem dizer a porcaria que quiserem sobre alguém, e não há nada que a pessoa possa fazer a respeito. Quem está dizendo uma coisa não precisa dar ao outro o mesmo tempo de resposta, e não precisa provar que o que está dizendo é verdade. Isso significa mais lições de perdão para todos. E a puxar, não se esqueça, Gary, como você vê o outro, verá a si mesmo. Você acabou de se chamar de vagabundo. E o Gary, bem, sei que nos anos 70, um demagogo como Limbaugh não poderia se safar contando mentiras deliberadas. Agora ele pode. E a puxar, certamente, existem coisas mais importantes a perdoar, não que exista uma hierarquia de ilusões. E o Gary, certo. Bem, vejam... aqui ele vai falar uma coisa bem interessante, então eu vou deixar para as cenas dos próximos capítulos.